Bom, vamos lá. Essa análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, o idealizador do projeto Aleroturbo. E hoje a gente mergulha no caderno 14. Exato, e o tema é um daqueles gigantes que realmente podem decidir uma aprovação. Controle de constitucionalidade. Sem dúvida. Teoria geral, controle difuso, controle concentrado. E a gente sabe que a FGV, a banca do concurso para analista legislativo da Alerro, ela adora explorar isso. Nossa missão aqui vai ser um pouco diferente. Vamos transformar esse conteúdo denso, sabe, em uma conversa clara, focando exatamente naquelas armadilhas que decidem a aprovação. Exato. A ideia não é só decorar a lei, é entender a lógica. Por que existe um controle difuso e um concentrado? Porque às vezes a decisão vale para todo mundo e, sei lá, às vezes só para 2 pessoas. Certo. O professor Lessa estrutura o material de um jeito que a gente consegue conectar os pontos. E é o que vamos fazer. Apontar o dedo exatamente onde a FGV costuma criar confusão. Perfeito. Então vamos começar a desvendar esse mapa. Para quem está começando, o que é, na essência, o controle de constitucionalidade? A ideia é que a Constituição é a lei suprema e alguém precisa fiscalizar, é isso? Exatamente por aí. É um mecanismo de defesa da autoridade da Constituição, né? E o material já começa com a primeira grande bifurcação. O controle pode ser feito antes de uma lei nascer. O preventivo. Isso, o controle preventivo. Ou depois, que é o controle repressivo. O preventivo, em regra, não é feito por juízes. É um controle político. Ah, então estamos falando daquelas comissões de Constituição e Justiça, as CCJs, que analisam o projeto antes da votação? Exatamente. E também o veto do presidente ou do governador quando ele barra uma lei por achar inconstitucional. Entendi. Só que aqui já surge a primeira pegadinha que a FGV adora. O material até destaca isso nos flash memos. A pergunta é: o Poder Judiciário pode fazer controle preventivo? E a resposta é sim, mas com muitas aspas, né? Muitas. Excepcionalmente, sim. Mas as condições são, assim, muito restritas. E essa é a hora que o candidato desatento escorrega. Deixa eu ver se entendi a exceção. Não é qualquer um que pode pedir. Não mesmo. O judiciário só age para barrar a tramitação de um projeto se for provocado por um parlamentar via mandado de segurança. É isso. A legitimidade é o ponto-chave. O que se protege ali é o direito do próprio parlamentar de participar de um processo legislativo correto, que respeite a Constituição. Ah, entendi. Um cidadão comum ou um partido político não podem usar essa via. A banca adora trocar o legitimado. É uma pegadinha clássica. É um detalhe crucial. Então, se o preventivo é a exceção, a regra geral é o repressivo, feito depois que a lei já existe, e é aqui que os juízes entram em cena com tudo. Exatamente. Publicou a lei, ela entrou em vigor, o protagonismo passa a ser majoritariamente do judiciário. E aí o labirinto se abre em 2 grandes caminhos. Certo. O material mostra que são o controle difuso e o concentrado. Vamos pelo primeiro, difuso. A palavra soa como algo espalhado, né? Tipo, qualquer juiz pode fazer. A associação é perfeita. O controle difuso é o do caso concreto. Ele surge no meio de um processo comum, uma lide. Tipo uma empresa processando o governo por um imposto novo. Exato. O advogado da empresa alega: juiz, esse imposto é inconstitucional. Não aplique essa lei ao meu cliente. A constitucionalidade não é o pedido principal, mas um argumento, um incidente para resolver aquele caso. Ah, então a decisão daquele juiz, se ele concordar, só vai valer para aquela empresa naquele processo. É um efeito... Interpartes, né? Exato. Interpartes, entre as partes. A lei continua valendo para todo o resto do país e o efeito é ex tunc, retroage para anular a cobrança desde o início, mas só para aquela empresa. A coisa começa a ficar mais interessante para a prova quando esse caso sobe para um tribunal. E aí entra a famosa cláusula de reserva de plenário. Eu li sobre isso e parece um grande obstáculo. E é um obstáculo proposital. O artigo 97 da Constituição diz que um tribunal não pode declarar uma lei inconstitucional com o voto de uma turma pequena, de 3 ou 5 desembargadores. Certo. Ou do órgão especial.
É para proteger a decisão democrática do parlamento. Faz todo sentido. Mas e a súmula vinculante 10? O material conecta isso a uma questão. Parece que tentaram dar um jeitinho nessa regra. E tentaram. A súmula existe para proibir uma burla. Algumas turmas, para não mandar o processo para o plenário, diziam: eu não estou declarando inconstitucionalidade, só estou afastando a aplicação da lei. Sei, a famosa pedalada. Tipo isso. E o STF percebeu e disse: não. Se o efeito prático é o mesmo, vocês estão violando a reserva de plenário. Então, hoje, até para só deixar de aplicar a lei com base na inconstitucionalidade, a turma tem que mandar para o plenário. Ok, o caminho difuso é cheio de detalhes. E tem mais um que sempre gera dúvida. O papel do Senado no artigo 52. Sim. A Constituição diz que depois que o STF declara uma lei inconstitucional no controle difuso, o Senado precisa editar uma resolução para suspender a lei. Isso não é estranho. A decisão do Supremo já não deveria ser o suficiente? Essa é uma das tensões mais interessantes do nosso sistema. E é um prato cheio para a FGV. Se a prova perguntar a letra da lei, a resposta é essa, compete ao Senado suspender a lei. Essa resolução daria o efeito erga omnes para todo mundo. Mas tem um mas, né? O material do professor Lessa alerta para uma tese mais moderna. Sim, a abstrativização do controle difuso. O STF tem entendido que uma decisão sua, mesmo no difuso, já nasce com uma força maior. Já teria por si só efeito erga omnes. Ué, e o Senado? Nessa visão, o papel do Senado seria só o de dar publicidade à decisão do Supremo. Um carimbo oficial, digamos. Espera aí. A Constituição diz uma coisa, mas o STF interpreta de outra forma, que na prática muda a regra do jogo. É uma mutação constitucional, como chamam. É imenso. E é exatamente essa tensão que a banca pode explorar. Na prova objetiva, ela tende a cobrar a letra da lei. Mas numa discursiva... Tem que saber as duas visões, certo? Então, se o difuso é esse caminho mais longo, o controle concentrado deve ser a via expressa. Exatamente. O controle concentrado ou abstrato já começa no topo. A ação vai direto para o STF. Não tem um caso concreto, uma briga entre duas pessoas. A análise é da lei em tese. Isso. E o pedido é um só. STF declare que esta lei é incompatível com a Constituição. Por isso, os efeitos são o oposto. Erga omnes, para todos, e vinculante, obrigando todo mundo a seguir a decisão. E se no difuso o filtro é a reserva de plenário, no concentrado o filtro é quem pode entrar com a ação, né? Com certeza. Esse é o ponto que mais cai em prova sobre controle concentrado. Os legitimados do artigo 103. O material divide em dois grupos, o que é ótimo. Primeiro, os legitimados universais. Os que têm passe livre. Isso. Podem questionar qualquer lei, sem precisar justificar o interesse. Presidente da República, mesas da Câmara e do Senado, PGR. Partido político com representação no Congresso e a OAB, né? Exato, o Conselho Federal da OAB. E o segundo grupo, os especiais? Esses precisam mostrar a tal da pertinência temática. Provar que a lei que estão questionando afeta diretamente seus interesses. Quem são eles? Governador de Estado, mesa de Assembleia Legislativa e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Deixa eu ver se entendi. O governador de Rondônia não pode, do nada, processar contra uma lei sobre, sei lá, a indústria naval do Rio de Janeiro. A menos que ele consiga provar que essa lei, de alguma forma, prejudica Rondônia. A lógica é essa. Entendi. E a questão 01 do caderno ilustra isso perfeitamente. A FGV adora criar cenários onde um legitimado especial tenta agir fora da sua área. É um erro fatal. Certo. Agora vamos abrir a caixa de ferramentas do STF. ADI, ADC, ADO e ADPF. A mais famosa é a AD, Ação Direta de Inconstitucionalidade. É a ferramenta padrão. É a principal. Serve para questionar leis ou atos normativos, federais ou estaduais, criados depois da Constituição de 88. Mas, de novo, o perigo está nos detalhes. Por exemplo, o papel do AGU. O Advogado-Geral da União. Muitos confundem com o PGR.
O PGR é o fiscal da lei. O AGU é o curador da presunção de constitucionalidade. A regra é que ele deve defender a lei atacada. Peraí, mas por quê? Mesmo que a lei seja claramente um absurdo. Parece contraintuitivo, mas a lógica é garantir o contraditório. A lei foi aprovada pelo Congresso, sancionada, então ela tem uma presunção de que é constitucional. O AGU é o advogado de defesa da lei, para que o STF julgue ouvindo todos os lados. Entendi. É uma questão processual. Exato. E outro detalhe do Flash Memo 29, a decisão da ADI, embora vinculante, não obriga o Poder Legislativo na sua função principal, que é criar leis. Como assim? O STF derruba a lei e o Congresso pode aprovar outra igual no dia seguinte? Tecnicamente, sim. Politicamente seria um confronto, claro. Mas a decisão vincula o Judiciário e o Executivo. O Congresso, como expressão da soberania popular, pode insistir no tema. Uau! E a modulação dos efeitos? A regra é que a decisão retroage, mas o STF pode mudar isso, né? Pode. Por razões de segurança jurídica, ele pode dizer, ok, a lei é inconstitucional, mas minha decisão só vale a partir de hoje, o efeito ex nunc. O ponto-chave para a prova, como na questão 04, é o quórum para isso. E qual é? É um quórum altíssimo. Precisa do voto de no mínimo 2/3 dos ministros. 8 dos 11. 8 votos. Ok. E a ADC e a ADO? A ADC é o contrário da ADI, né? Para confirmar que uma lei é constitucional? Exato. Quando tem muita controvérsia judicial sobre uma lei, um juiz diz que é válida, outro diz que não, a ADC serve para pacificar. O STF bate o martelo e diz: esta lei é válida e acaba a discussão no país. E a ADO? Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. É para quando o governo não faz o que a Constituição mandou? Exatamente. Se o Congresso fica inerte por anos e não cria uma lei necessária para um direito funcionar, a ADO serve para o STF cutucar. Mas Sempre tem um mais. O STF não escreve a lei no lugar do Congresso. Ele reconhece a omissão e dá um prazo para o órgão responsável agir. Ele provoca, mas não assume a função do legislador. certo. E isso nos leva à última ferramenta, a ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. O material fala que ela é subsidiária, cobre os buracos. É a melhor analogia. É um canivete suíço. Ela funciona quando nenhuma outra ação do controle concentrado cabe. E para a prova da FGV, tem duas situações que você precisa decorar. Diga. A ADI é poderosa, mas ela não serve para questionar uma lei municipal perante a Constituição Federal. Certo. Nem para leis muito antigas, de antes de 88. Perfeito. E a ADPF foi criada para preencher esses dois buracos. Primeira hipótese: questionar leis municipais em face da Constituição Federal no STF. O caminho é a ADPF. Segunda: analisar leis pré-constitucionais, as anteriores a 88. O instrumento para fazer essa análise no STF é a ADPF. Entendi. O termo técnico é não recepção, né? Exatamente. Saber essas duas funções da ADPF é meio caminho andado na prova. Ufa, é muita informação. Mas o mapa do labirinto tá bem mais claro. Acho que é hora de consolidar tudo. Vamos para o resumo de ouro, com base no fichamento do professor Lessa. Vamos lá, direto ao ponto. Controle difuso. Qualquer juiz, caso concreto, efeitos interpartes. Chegou no tribunal, lembrar da cláusula de reserva de plenário e da súmula vinculante 10. E o controle concentrado? Competência do STF, efeitos erga omnes e vinculante. A chave aqui é a lista de legitimados. Diferenciar os universais dos especiais, que precisam de pertinência temática. E o mantra sobre qual ação usar? O mantra que resolve muita questão é o seguinte: a lei é federal ou estadual? E foi feita depois de 88. A ação é a ADI. E se for lei municipal ou anterior a 88? Quórum: 2/3 dos ministros, 8 votos. Fantástico. O mantra do professor Lessa é um atalho poderoso. Lei municipal contra a Constituição Federal, ADPF. Lei anterior a 88, ADPF. Modulação de efeitos, quórum de 2/3. É isso. Dominar essas estruturas e principalmente as exceções é o que faz a diferença. É o que separa o conhecimento superficial daquele conhecimento estratégico que a banca exige. Exatamente.
Não é só saber o que é uma ADI, mas quando ela não pode ser usada. Perfeito. Navegamos pelo labirinto, marcamos as armadilhas e agora temos um mapa bem mais claro. E para deixar uma reflexão final, o próprio material nos provoca a pensar um pouco além. A gente falou daquela tensão da abstrativização do controle difuso, né? Sim, o STF diminuindo o papel do Senado. Isso. Embora para a prova a letra da lei ainda seja fundamental, vale a pena pensar para onde essa dinâmica entre um texto de 88 e uma jurisprudência que evolui constantemente pode levar o futuro do equilíbrio de poderes no Brasil. Uma ótima pergunta. É um sinal claro de que o direito não é estático. A interpretação é uma força poderosa. Excelente provocação. E esta análise aprofundada só foi possível graças ao material de excelência do professor Dr. Marcelo Lessa e do projeto Alero Turbo. A preparação estratégica faz, sem dúvida, toda a diferença.